Observatório da Imprensa Especial, 70 anos da Segunda Guerra. O sonho de liberdade estampado em um passaporte. Os heróis anônimos que salvaram milhares de vidas. E no sul do Brasil, alemães voltam a viver em paz. Neste último episódio, os refugiados no país do futuro. Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Um refugiado austríaco, enxotado pela barbárie europeia, enxergou naquele sossegado país de apenas 50 milhões de habitantes a potência internacional das próximas décadas. Stefan Zweig foi caluniado e desprezado quando lançou em 6 idiomas em plena guerra a sua utopia Brasil, País do Futuro. Não foi a mágoa pelas duras críticas que o levou ao suicídio 6 meses depois. As dores do pacifista e do humanista não eram pessoais, eram as dores de um mundo à beira do abismo. A quimera brasileira de Stefan Zweig previa logo nas suas primeiras páginas um país aberto aos milhões de refugiados que buscavam um santuário do outro lado do Atlântico. Esta abertura não aconteceu. Entre 1933 e 1945, o Brasil recebeu 23 mil refugiados, menos do que a Argentina, que recebeu cerca de 35 mil. Os Estados Unidos receberam 100 mil. A história da Segunda Guerra Mundial não pode ser relatada sem o trágico desfecho para 6 milhões de vidas desaparecidas na macabra solução final. Este desfecho só pode ser entendido e assimilado quando se desvenda a insensibilidade internacional diante da catástrofe, anunciada há anos nos discursos de Hitler e de Goebbels. O carimbo num passaporte deixou a esfera da burocracia para se transformar numa questão de vida ou de morte. Mas o mundo tapou os ouvidos ao clamor dos desesperados sob os mais mesquinhos interesses nacionais. Ninguém prestou atenção para aqueles cujo único interesse era sobreviver. Além da crueldade dos carrascos e da bravura dos soldados, é preciso lembrar dos estadistas que, empenhados na luta contra o mal absoluto, esqueceram-se das suas vítimas. Quantos dos 6 milhões de mortos poderiam ter sido salvos? Esta é uma conta que até hoje ninguém ousou fazer. O nazismo converteu a Europa no continente da intolerância e do ódio racial. Os não-arianos e principalmente os judeus eram cada vez mais perseguidos. Dona Suzane, quando é que a senhora sentiu o terror nazista mesmo, assim, na sua vida como uma jovem em Breslau? Com 12 anos, na aula de biologia, quando o professor me chamou e falou perante a classe que era dessa raça que tem que sumir da face da terra. Uma menina com 12 anos se impressiona com isso, muito. E depois? E depois eu percebi que na Alemanha não dava para ficar. Apesar que minha família estava lá desde 1560. Quando a gente entrava no bonde, não podia entrar na frente. Judeu entra atrás. Judeu não tem direito a sentar no banco. Judeu não pode sentar com ariano, que é raça inferior. A gente sente isso. A gente ia buscar o pão, aí dizia: Juden sind hier unerwünscht, que quer dizer em português, não somos desejáveis. Kaftan und Pajeslocken sind abgelegt. So getarnt kann jetzt seine schmutzigen Finger in alle üblen Geschäfte stecken. Der eigene Laden ist schnell zusammengegaunert. Tinha um primo de uma cidade ali próxima de Bilgorai que sobreviveu da seguinte maneira. Os alemães chegaram, enfileiraram todos os judeus e estavam caminhando ali, como todo mundo já viu em filmes, né? E aí o dono da padaria, que gostava muito daquela família,
viu aquele menino indo e falou assim para o alemão: soldado, deixa esse judeuzinho para mim, deixa que eu cuido dele, né? Como que ele diz, deixa eu matá-lo, né? Deixaram. E foi assim que ele sobreviveu quase 5 anos no porão da padaria. Eu morava em Erla, que é um subúrbio de Viena, e acho que por uma das tropas entravam em Viena e as crianças receberam bandeirinhas com a cruz de gamada para saudar as tropas. E eu estava, obviamente, com meus amiguinhos, louquinho para ver as tropas com a bandeirinha. E fui falar com minha mãe que eu ia fazer isso, ela disse: não, você não pode ir. Eu falei: mas por quê? Porque eu não, todas as crianças estão indo. Eu falei: é, porque você é judeu. Então eu descobri que eu era em alguma coisa diferente das outras crianças. A sangrenta Noite dos Cristais, em novembro de 1938, marcou o início do terror em escala industrial. Eu me lembro como hoje, no Kurfürstendamm, que era a rua principal de Berlim, como o plebs, o povo, vinha e destruía as vidraças. Eu conteúdo, eu tinha uma loja que vendia tapetes, eles jogavam tinta em cima. Eu via um homem pálido no fundo, e ele viu em 5 minutos destruíram a existência que ele construiu durante toda a vida dele. Me lembro como eles destruíram as sinagogas, eu vi tudo com meus próprios olhos. As leis raciais de 1936 impunham um abominável carimbo do J vermelho, J de Jude, judeu. No passaporte dos homens era acrescentado o nome Israel, nos das mulheres, Sara, taxados para sempre como indesejáveis. Meu passaporte tem a cruz svástica. Nós, sim, já éramos, então, carimbados. Como judeus. Como judeus, como cidadãos de terceiro mundo, como cidadãos de terceira classe. Mal vistos. O número tatuado no braço dos prisioneiros dos campos de concentração era uma dádiva. Estes não seriam exterminados. Morreriam aos poucos, submetidos aos trabalhos forçados. Mas alguns sobreviveram. Tem até um senhor que veio junto para o Brasil com a gente, fomos 2 famílias que saímos juntas da Bolívia. Ele ainda está vivo, era o melhor amigo do meu pai, né? E aquele número nos afligia muito as crianças, a gente perguntava o que era, eles não queriam contar. Então brincavam, falavam que é número de telefone, e aí a gente muito curiosa vai e confere, diz: não, mas não é o teu número. Até que um dia nos contaram por que aquele horror, por que eles tinham. Meu pai foi preso no dia 12 de novembro de 1938. Ele contou para nós, quando ele entrou no campo de concentração, estava tão cheio e eles não estavam tão preparados para tanta gente que eles tinham que dormir em turmas, deitados no chão, e os outros ficavam de pé a noite inteira. No campo de concentração tinha em letras assim grandes: trabalho libera. Arbeit macht frei. Isso mesmo. É. E eles tinham que carregar tijolos de lá para cá, de cá para lá, o dia inteiro. E ele assistiu à morte de 2 fugitivos que foram crucificados, que ficaram 3 dias para morrer.